Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Onda, sempre te deixando muito bem informado. Segundo bloco do Jornal da Onda, e a gente continua com o plantão policial. Vamos direto para a cidade de Caraí. O Ivan Alves, do canal MG Notícias, tem informações pra gente aqui no Jornal da Onda, falando sobre a prisão de 2 homens, né, lá na Vila Gomes, em Caraí. Quem tem as informações é o Ivan Alves. Traz pra gente todas as informações aqui no Jornal da Onda. Polícia Militar prende 2 indivíduos por tráfico de drogas na Vila Gomes, em Caraí. Bom dia, tenente. Ivan, bom dia. Nessa semana nós tivemos várias operações em combate ao tráfico de drogas. E essa em específico, nós realizando uma operação no bairro Vila Gomes, nós abordamos o indivíduo, foi localizado com 4 porções de substância semelhante à maconha. Em diligências posteriores, nós deslocamos até a residência de outro indivíduo e localizamos aí mais 5 porções também de substância semelhante à maconha. Esse material e todas as circunstâncias, né, que eles nos relataram configurou o crime de tráfico de drogas, e esses 2 indivíduos foram presos e conduzidos à delegacia de polícia civil em Teoflotone pelo crime de tráfico de drogas. Esses 2 indivíduos já são conhecidos no meio policial? Um deles já inclusive foi preso por tráfico de drogas. O outro, ele havia acabado de completar 18 anos de idade e não havia nenhum registro em seu desfavor até o momento. Parabéns para o tenente e todos os PMs envolvidos nessa grande ação. Parabéns. Agradeço. Contamos com a participação da sociedade também, fazendo denúncias via 190, via 181. Pode estar deslocando aqui no quartel da Polícia Militar do pelotão de Caraí também. Nós asseguramos totalmente a anonimidade da pessoa, né? Nós precisamos, na verdade, dar informação. E essas operações elas vão continuar para combater todo o tráfico de drogas, não só na zona urbana, como na zona rural da cidade. E vamos ficando por aqui de Caraí, Minas Gerais, para o canal Ivan Alves, em parceria com a Rádio Metropolitana FM de Poté, Minas Gerais, e a Rádio Onda 9 FM de Padre Paraíso. Informação com credibilidade, seriedade e imparcialidade. Jornal da Onda. Olha, o cearense que desapareceu em Catugi, ele foi encontrado após 11 dias. Mauricélio Rocha Ramos, natural de Varjota, no Ceará, foi localizado na manhã desta segunda-feira, dia 7, depois de passar quase 2 semanas desaparecido. Ele saiu de viagem no dia 25/6, com destino ao Rio de Janeiro. Durante o trajeto, ao chegar em Catugi, Minas Gerais, teve uma crise de ansiedade, ficou desorientado e desembarcou do ônibus. Na ocasião, um policial o ajudou e levou a um hotel na cidade. Porém, Mauricélio voltou a surtar e fugiu para uma área de mata, onde permaneceu escondido por aproximadamente 11 dias. Desde o dia do desaparecimento, a família, diretamente do Ceará, estava em constante contato para ter informações. Nesta segunda-feira, ele foi encontrado dentro de uma van que seguia para Teoflotone. Segundo informações, ele resistiu ao sair do veículo e precisou ser algemado pelo Corpo de Bombeiro, que já participava aí das buscas há vários dias. A Polícia Civil monitorava seus movimentos e acionou os bombeiros assim que localizou Mauricélio. A família, que estava sem notícias desde o seu desaparecimento, foi informada sobre o resgate. Olha, caminhoneiro morre após perder o controle do veículo e cair em ribanceira na BR-116. Amanhã desta segunda-feira, dia 7, um grave acidente foi registrado na BR-116, na localidade conhecida como Serra do Monte Alto, próximo ao posto de combustível da região, no município de Itambacuri. De acordo com as primeiras informações, o caminhão seguia no sentido Teoflotone e Itambacuri quando o motorista perdeu o controle da direção em um trecho sinuoso da serra e despencou em uma ribanceira. A vítima foi identificada como Vinícius Galdino de Araújo, de 28 anos, natural de Contagem, Minas Gerais. Ele conduzia o veículo sozinho no momento do acidente. O fato aconteceu por volta das 3 horas da madrugada.
Equipes de resgate foram acionadas e após quase 2 horas de trabalho conseguiram remover o caminhão e resgatar o corpo do condutor. Por volta aí das 7h45. A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica compareceram ao local para apurar as causas do acidente. O trecho é considerado perigoso por motoristas que trafegam frequentemente aí pela rodovia devido às curvas acentuadas e à falta de sinalização adequada. Informação com credibilidade no seu rádio Jornal da Onda, portanto, esse foi o nosso plantão policial de hoje aqui no Jornal da Onda. Tá todo mundo ligado. Onda Nova. Jornal da Onda. Mantém você sempre bem informado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxas extras a produtos de países que se alinhem ao BRICS, grupo formado por 11 nações, entre elas Brasil, Rússia e China. Em publicação feita em seu perfil na rede Truth Social, Trump afirmou que qualquer país que se alinhe às políticas, abre aspas, anti-americanas do BRICS, fecha aspas, será taxado em uma tarifa extra de 10% e que não haverá exceções a essa política. Em sua declaração de líderes, divulgada no domingo, o BRICS criticou medidas protecionistas adotadas no comércio global. Em um trecho do documento, o BRICS reitera seu apoio a um sistema multilateral de comércio baseado em regras, que seja aberto, transparente, justo, inclusivo, equitativo, não discriminatório e consensual, com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, em seu núcleo. Trump, que assumiu em janeiro deste ano, anunciou logo no início de seu mandato aumento de tarifas sobre produtos importados, o que gerou críticas e respostas de vários países. Da Agência Brasil, no Rio de Janeiro, Vitor Abdala para a Rádio Nacional. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. A Carta da Cúpula dos BRICS condena ataques contra o Irã e a Palestina e defende uma reforma em organismos internacionais por mais espaço para os países do Sul Global. O documento, com o título Declaração do Rio de Janeiro, fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável, foi divulgado neste domingo. São 38 páginas com conteúdo que foi debatido em 200 reuniões. Os líderes condenaram os ataques contra o Irã, mas não citam nem os Estados Unidos nem Israel. Eles também apontam preocupação com ataques contra a infraestrutura civil e instalações nucleares pacíficas, ações que violam o direito internacional e resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica. O grupo pediu que o Conselho de Segurança da ONU avalie esta questão. Israel apareceu no item sobre a Palestina. O grupo condenou as violações ao direito humanitário, inclusive o uso da fome como método de guerra. Os líderes dos BRICS reforçaram o pedido de cessar-fogo imediato, retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza, a libertação de todos os reféns e a entrada de ajuda humanitária. O grupo também defendeu a criação do Estado palestino. Em relação à guerra da Ucrânia, o documento defende diálogo e diplomacia, posições marcadas em momentos anteriores. A carta não menciona a Rússia no parágrafo dedicado ao tema. O grupo quer a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Segundo o texto, o objetivo é torná-lo mais democrático, representativo, eficaz e eficiente, com o aumento da participação dos países em desenvolvimento no Conselho. China e Rússia, que são membros permanentes do Conselho, com poder de veto, apoiam a entrada de Brasil e Índia no colegiado. Os líderes também querem mudanças em organismos como o FMI e o Banco Mundial para aumentar a presença dos países em desenvolvimento. Uma das prioridades da presidência brasileira do BRICS, a inteligência artificial é vista como uma oportunidade de desenvolvimento para um futuro mais próspero. A carta defende uma governança global inclusiva que atenda a todos os países e reduza potenciais riscos da tecnologia. Os líderes ainda se colocam a favor do pagamento de direitos autorais no ambiente digital, inclusive no treinamento de inteligência artificial. Eles reconhecem o risco de apropriação indevida e deturpação do conteúdo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Gabriel Brum. Jornal da Onda sempre te deixando muito bem informado aqui pela Rádio Onda Nova FM de Padre Paraíso. Jornalismo de qualidade, muita informação para você. Vem que vem com a Onda Nova FM. E agora é hora da gente trazer a previsão do tempo aqui no Jornal da Onda. Onda Nova, a sintonia do vale. Previsão do tempo e a temperatura.
ficar o tempo entre os dias 5 a 11 de julho. O inverno começou no último dia 20 de junho e já tivemos a presença da primeira massa de ar polar aqui no estado, que acabou causando geadas de fraca intensidade ao longo da Serra da Mantiqueira. Olha, nós podemos observar que o sistema meteorológico ele chegou com fraca intensidade. Então, essa frente fria ela está passando ao longo do litoral da região sudeste. Nebulosidade baixa pode causar um chuvisco nessas regiões, mas nada significativo. Nas demais regiões de Minas, o sol é que vai predominar, mas uma massa de ar polar está vindo na retaguarda desse sistema frontal. Os modelos meteorológicos mostram que a frente fria entra em dissipação e a massa de ar polar vai chegar até boa parte do estado de Minas Gerais. Então podemos esperar temperaturas amenas aqui no estado. As temperaturas mais baixas vão ser observadas na Serra da Mantiqueira e há risco de ocorrência de geadas, mas geadas de fraca intensidade, porque a umidade relativa do ar está um pouco alta e com isso nós não temos a geada negra. Então, só ao longo da Serra da Mantiqueira é que vamos ter alguns pontos de geada de fraca intensidade, mas o frio vai espalhar para as demais regiões do estado, principalmente devido à ausência de nebulosidade durante a noite, que a Terra perde toda a energia para o espaço que recebeu no dia anterior, daí que nós temos uma grande amplitude térmica, a diferença entre a mínima e a máxima. Então, de agora em diante, esse processo vai ser comum, que é típico do outono e também do período do inverno. Jornal da Onda. Mantém você sempre bem informado. O CPEA confirmou o comportamento de baixa para o leite entregue em maio. Em Minas Gerais, a redução das cotações chegou a 4,2%. Para o leite entregue em junho, a ser pago agora em julho, o Conselheite apontou uma instabilidade no valor parcial de referência. A valorização de 2% no preço do leite UHT corroborou para conter esse movimento de queda, uma vez que outros importantes derivados lácteos, como o leite em pó e o leite condensado, apresentaram queda no período. Outro fator que auxiliou nessa contenção de quedas foi a redução das importações. Em junho, o Brasil reduziu, segundo os dados prévios, cerca de 14% o volume importado. E somado a isso, estamos no período da entre-safra na região sudeste, houve uma maior limitação da oferta do produto. Fator positivo, uma vez que o consumo segue apresentando sinais de restrição. Tá todo mundo ligado. Onda Nova. Esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. Olha, o Liverpool vai aposentar a camisa número 20 do atacante Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro. O camisa 20 do Liverpool, que usava aí esta camisa, o atacante Diogo Jota, será aposentada. Ou seja, será retirada aí da lista do time. A decisão foi divulgada aí pelo clube, no site oficial. A ação é uma homenagem aí ao atleta de 28 anos que morreu em um acidente de carro. Informação no seu rádio, Jornal da Onda, as notícias do mundo do esporte. Agora vamos às informações do Mundial de Clubes. E com brasileiro em campo, teremos o Fluminense encarando o Chelsea a partir de 4 da tarde no MetLife Stadium. E hoje pela manhã, o técnico Renato Gaúcho vai comandar a última atividade, o último treinamento antes do duelo contra os ingleses. Rodrigo Caetano, que ontem concedeu entrevista e ele fala sobre Fábio na seleção. Perguntei pra ele, seria possível o goleiro do Fluminense figurar na Copa do Mundo? Bom, a gente sempre falou que jogador na seleção é questão de momento, E o momento que vive dele é excepcional. É óbvio que a gente jamais fala sobre nomes, nós não comentamos a nossa lista larga, somente depois, quando definimos aí os 23 ou 26 atletas. Tem outros grandes jogadores aí no futebol brasileiro que jogam numa idade avançada, mas é muito por mérito deles, de se cuidarem, de se dedicarem ao longo da carreira e conseguir fazer essa extensão de carreira. Realmente o Fábio tem feito, nesse último jogo inclusive, estávamos no estádio,
do Fluminense ao Hilal, ele também foi decisivo, e eu acho que essa é a mensagem que passa. Quando o atleta é no nível de excelência como profissional e tem os cuidados necessários, o tempo ele não te impõe limites. Agora, na questão da seleção brasileira, esses assuntos, esses debates, Henrique, tu me desculpa, mas isso aí vai ficar sempre entre a gente. Tá aí então, Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, hein? Elogiando bastante o goleiro Fábio, que o torcedor do Cruzeiro, inclusive, conhece muito bem. E além de Fluminense e Chelsea, teremos também na quarta-feira, também no MetLife Stadium, e às 16h, o confronto entre dois gigantes europeus. O Real Madrid, de Xabi Alonso, terá pela frente o Paris Saint-Germain, o PSG de Luiz Henrique, atual campeão da Liga dos Campeões. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já sabe do interesse do Botafogo na contratação do filho de Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, que da comissão técnica da seleção principal do Brasil, para ser o técnico do Botafogo após a demissão de Renato Paiva. A coisa avançou bastante neste final de semana e, inclusive, a diretoria da CBF já tomou conhecimento da oferta feita pelo Botafogo. E hoje vamos ter novidades quanto a esse tema. A tendência é que ele deixe a comissão técnica, o David Ancelotti, e assuma o Botafogo para começar sua carreira solo de técnico de futebol, depois de acompanhar o pai, Carlo Ancelotti, por vários clubes onde passou. Por falar em Carlo Ancelotti, ele viaja para os Estados Unidos nesta segunda-feira, amanhã, e na quarta assiste jogos das semifinais do Mundial de Clubes e no domingo vê a grande final. Tá então no Jornal da Onda as informações do mundo do esporte. Tá todo mundo ligado. Todo mundo ligado e ouvindo o Jornal da Onda. Informação com credibilidade no seu rádio. Onda Nova. Reta final do Jornal da Onda, vamos com a nossa última informação de hoje aqui do Jornal da Onda, falando sobre a exportação de veículos feitos no Brasil, que cresce 60% no primeiro semestre. O Leandro Martins tem as informações pra gente aqui no Jornal da Onda. A exportação de veículos fabricados no Brasil teve alta de 60% no primeiro semestre, principalmente graças à Argentina, que foi o principal destino. Mas os juros altos da taxa Selic, em 15%, estão causando a desaceleração das vendas aqui no país. Isso porque, para o consumidor, esse juro chega a 27% ao ano nos financiamentos automotivos. Esses dados foram apresentados nesta segunda-feira, em São Paulo, em coletiva da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Segundo o presidente da entidade, Igor Calvetti, outra consequência da alta de juros é a inadimplência daqueles que adquirem um veículo. Enquanto esse problema atinge 3% dos compradores pessoa jurídica, chega a quase 5% entre os compradores pessoa física. Outro dado apresentado pelo dirigente compara a produção de veículos neste ano com o mesmo período de 2011, ou seja, 15 anos atrás. Na comparação, a indústria nacional de veículos produz hoje 13% a menos do que naquele ano, explica Calvetti. Nós não atingimos ainda, ou não recuperamos ainda, o mesmo nível de produção pré-pandemia ou mesmo pré-crise de 2015. Apesar disso, o presidente da Anfávia ressalta o crescimento recente da indústria nacional de veículos. Quando nós olhamos a produção, os primeiros 6 meses desse ano, relativamente aos primeiros 6 meses do ano passado, nós temos um aumento de 7,8%. Sobre os emplacamentos, ou seja, a quantidade de veículos que efetivamente são comprados e entram em circulação, aumentou em quase 5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024, o que representa 55 mil veículos novos nas ruas. Outro dado que mostra uma mudança no comportamento do consumidor aparece no crescimento médio de emplacamentos de veículos elétricos e híbridos, que desde o início deste ano representam em torno de 10% do total de veículos emplacados.
Segundo a Anfávia, embora seja um dado positivo, ele praticamente não representa avanço da indústria nacional, já que a quase totalidade desses modelos são importados da China. Como principal exportador de veículos para o Brasil, a China vendeu ao país quase 71 mil veículos no primeiro semestre deste ano, representando 6% do total de emplacados no país e um crescimento de 37% no período. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Gente, por hoje é só. Estamos chegando ao fim do Jornal da ONU, agradecendo o carinho da sua audiência. Dizer pra você que amanhã a gente volta nesse mesmo horário, trazendo mais informações, trazendo mais notícias pra você que sempre se liga aqui na Onda 9 FM e fica aí esperando o Jornal da ONU pra saber as notícias do Brasil, do mundo e da nossa região. Amanhã tem mais informações pra você. Grande abraço e continue ligado aqui na número 1 do seu rádio, Onda 9 FM de Padre Paraíso. Grande abraço e até amanhã. Tchau. Você acabou de ouvir Jornal da Onda. As principais notícias do mundo.